Estou, José Manuel Moreira, estou aqui à porta. Estou à porta. Ok, obrigado. Até já. Até já. José Manuel. Olá, Francisco Social. Olá, bom dia. Como é que é? Tudo bem? Obrigado. É um gosto. Com licença. Com licença. Então, bem-vindo ao nosso espaço. É uma honra, Zé Manuel, é uma honra ser convidado por ti a visitar pela primeira vez um templo maçónico. Sabes que este templo, agora da Grande Loja Unida de Portugal, foi um teatro considerado dos mais antigos, que era o Teatro Pátria. Aliás, nós chamamos ao nosso espaço Palácio Pátria exatamente em referência ao nome original ao teatro. Aliás, como vês, isto tem toda a estrutura, mesmo este declive, era exatamente para, tinha um objetivo, obviamente, de ser um teatro e, portanto, das cadeiras estarem dispostas, assim como os degraus que ali vês que nos são muito úteis do ponto de vista simbólico, do ponto de vista maçónico, no fundo era o palco. Era o palco do teatro. Bem, é evidente que este espaço só é um templo maçónico quando estamos realmente em sessão e quando estão presentes um conjunto de símbolos. Neste momento é um espaço que está, obviamente, preparado para que isso aconteça. Aliás, ao palco onde nós temos estar o Oriente, e se quiseres dou-te uma rapidíssima explicação, ou pelo menos uma apresentação dos aspectos fundamentais. Então, e todos os ouvintes e os espectadores da FAP TV e das conversas de café, obviamente que vão ter todo o interesse em conhecer mais por dentro o que é um templo maçónico. Utilizando aquela definição ou apresentação do que é a maçonaria por Fernando Pessoa, a maçonaria é um esquema simbólico. Lá está um conjunto de símbolos que falarei muito rapidamente, através de cuja compreensão certos conhecimentos se vão obtendo. Ora, quais são os símbolos fundamentais que aqui estão? O esquadro, que é o símbolo da retidão, e aliás está associado aos locais onde se sentam um conjunto de responsáveis pela gestão, pela direção da própria sessão maçónica, portanto, o nível, símbolo do equilíbrio e da equidade, o prumo, símbolo da verticalidade, tem de estar presente os livros da lei sagrada. Nós aceitamos qualquer religião, portanto, qualquer livro sagrado de uma religião monoteísta, a Bíblia, obviamente, o Torá, o Corão, etc. E o esquadro e o compasso que se colocam numa determinada posição, em que o esquadro simboliza a retidão e o esquadro simboliza a perfeição. E, portanto, estão sempre presentes estes símbolos. E é esta linguagem que nós aprendemos na primeira fase, quando somos iniciados, e toda a iniciação, ela própria é riquíssima do ponto de vista simbólico, para além, obviamente, de ter como objetivo tocar emocionalmente a pessoa, no sentido de, tendo feito o seu percurso numa determinada fase da sua vida, iniciar um outro percurso depois da sua iniciação, sempre tendendo à sua melhoria enquanto pessoa, do ponto de vista da prática dos princípios e dos ideais que nos estão associados na maçonaria, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, a tolerância e, obviamente, numa prática no mundo profano que tem a ver com o ideal de paz. Estou a ver aqui como fundo o que é que... Isto é um quadro cuja apresentação é o que está em cima, do ponto de vista sagrado, é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima. É, no fundo, dar a ideia, dar um sinal de simbolizar que tudo está interligado. Sim, senhor. Perfeito. Aqui está o venerável mestre, que é o responsável pela sessão, responsável não só sozinho, mas com a ajuda do primeiro e do segundo vigilante. Há vários ritos, uns ritos chamam-se isto,
são os mais conhecidos, outros chamam-se, têm outra designação, mas no fundo normalmente 3 dirigem uma sessão, embora obviamente o principal, que é o Venerável Mestre que está ao Oriente, senta-se aqui. Portanto, nós temos uma forma de funcionamento que é ritualista, com os vários ritos têm algumas diferenças, têm diferenças significativas. Nós, na nossa Grande Loja Unida de Portugal, trabalhamos com vários ritos, inclusivamente com um que é chamado o rito português, que no fundo integra um conjunto de valores e de aspectos culturais, obviamente da nossa realidade portuguesa, mas sobretudo muito virada para a língua portuguesa. Aliás, o nosso lema no rito português é a nossa pátria, é a língua portuguesa. Uhum. E, portanto, esta é a nossa forma de estar e de funcionamento. Temos normalmente, nos casos, uma sessão por mês, noutros casos, 2 sessões por mês, nos vários núcleos, da que chamamos lojas, que obviamente são os locais onde, de facto, a sessão se concretiza e a egrégora se concretiza também. Só uma pergunta, ou melhor, uma resposta a uma curiosidade minha. Esta espada, qual é o significado que tem? A espada flamejante é no fundo a espada que está sobre o altar do Venerável, ou neste caso o Venerável Mestre, e que no fundo é que ele utiliza quando inicia um irmão, ou quando faz o aumento de salário do irmão, ou seja, quando passa de aprendiz a companheiro e de companheiro a mestre, que nós chamamos aumento de salário. É essa a função da espada flamejante. E aqui assim, para manter a ordem. Para manter a ordem... Manter a ordem em termos de assembleia. Sobretudo para estabelecer momentos de diferenciação no ritual. Portanto, que normalmente é utilizado pelo Venerável Mestre e pelos 2 outros membros da loja que têm a função de coadjuvarem na direção da loja. Portanto, tem também aspectos simbólicos, ritualísticos e de compasso relativamente ao funcionamento do ritual. Muito bem, Zé Manel, então vou tirar já o casaco. Diria só para terminar com certeza, que estas 3 colunetas definem os três pilares que estão sempre presentes: a beleza, a força e a sabedoria. A beleza, a força e a sabedoria. Muito bem. Vamos beber café? Vamos beber café. Ok. Ora bem, foi um prazer ter conhecido aqui o templo onde o meu querido amigo José Manuel Moreira foi eleito como grão-mestre desta loja maçónica. Gosta do café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar, porque para doce já chegamos nós, não é? Desde muito cedo deixei de beber açúcar. Ora bem, grão-mestre que foi eleito desta loja maçónica, para conhecimento das pessoas, o que é, na realidade, a maçonaria? É sobretudo uma via individual, espiritual. É o caminho de cada um, no sentido de fazer com que a humanidade evolua. Dir-me-á, mas no fundo somos poucos, ou não somos muitos, relativamente à humanidade, mas cada um faz o seu papel. E é como a história do colibri, quando havia fogo, ia buscar uma gotinha de água e perguntar-lhe: mas tu só fazes isso? Eu faço a minha parte. E esse é o principal objetivo. Claro que, definindo mais concretamente o que é a maçonaria, é uma fraternidade iniciática que tem como principal objetivo a prática de um ideal de paz. Portanto, tem algo, no fundo, tem como objetivo que cada um dos seus elementos evolua pessoal e espiritualmente no sentido de integrar e consolidar os princípios e os valores, que são os valores e os princípios da democracia, da igualdade, da fraternidade, mas sobretudo da liberdade ao serviço da tolerância e da aceitação de todos, independentemente da sua raça, da sua religião, do seu ideário político, obviamente no intervalo
daquilo que podemos chamar o intervalo da prática da liberdade e da aceitação do outro. A maçonaria em Portugal, digamos que é um movimento de quantos maçons? Mais não coisa, tenho menos ideia coisa. exatamente, mas estou talvez a falar da ordem dos 5.000. Globalmente, todas as organizações, há várias organizações maçónicas, mas direi que andará à volta desse valor, que terá eventualmente estabilizado nos últimos 2 anos por razões da pandemia, que obrigou a que a prática maçónica, as sessões presenciais, pudessem ser concretizadas, o que obviamente terá diminuído o seu volume, não só porque alguns irmãos mais idosos terão falecido, como não terão entrado, não terão sido iniciados outros irmãos e, portanto, estará estabilizado à volta dos 5.000 maçons. 3 palavras são o lema da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Sim. Como é que identifica o lema com estas 3 palavras que são tão fortes? Olha, eu sei responder diretamente já aos princípios, aos valores que estão associados. Eu gosto muito da definição do Fernando Pessoa do que é a maçonaria, assim eu consiga citá-la corretamente ou na totalidade. A maçonaria é um esquema simbólico através de cuja linguagem certos conhecimentos são compreendidos. A maçonaria é um esquema simbólico. É um esquema simbólico Através de cuja linguagem, desde que devidamente compreendida, certos conhecimentos são obtidos. E agora indo à sua pergunta. Já dizia Fernando Pessoa. Exatamente. Portanto, os valores que referiu, que são valores para nós naturais, se quiser, em termos do nosso ideário e, portanto, da nossa prática e da prática do dia a dia, não são tão válidos, ou não eram tão válidos no século XVIII, quando a maçonaria chamada moderna, a maçonaria especulativa, portanto, a evolução da maçonaria operativa que construía os templos, passou também a integrar elementos de outras profissões, artistas, intelectuais, etc. Portanto, é daí aquilo que se chama a maçonaria especulativa, portanto, porque introduziu esse conjunto de outras profissões. No século XVIII, dizia eu, portanto, estes princípios, muitos deles estavam muito longe de serem praticados. E, infelizmente, ainda hoje, pelo menos em alguns locais, pelo menos em algumas regiões, pelo menos em alguns países, ainda há muito a fazer no que diz respeito à igualdade, à liberdade e à fraternidade. Não é? Até eu acrescentaria também a tolerância, que obviamente é um princípio muito associado à liberdade e à fraternidade, mas que faz sentido também referenciar como um importante princípio ligado à maçonaria. Eu tenho aqui uma cábula, porque para não cometer erros, que reza um livro que é a Crónica da Vida Social dos Ocultistas. Foi Luís Filipe Sarmento que escreveu e eu não li, digo já que não li, mas tanto quanto me chegou de informações, não deixa a maçonaria lá muito bem vista. Eu conheço bem o Luís Filipe Sarmento, de quem sou amigo. Independentemente, e não li na totalidade do livro, li certos, mas quero antes de mais dizer que é uma pessoa com uma grande capacidade de humor e as coisas sérias também são passíveis de ser criticadas e de serem ironizadas, desde que isso não ponha os princípios e os valores fundamentais. E eu penso que o livro, abordando determinadas figuras, determinado tipo de comportamentos, não põe em causa o que é fundamental, que são os princípios e os valores maçónicos. E ele é, de facto, uma pessoa que escreve muito bem e com um grande sentido de humor. Sim, senhor. Pronto.
está dito, está dito. Como é que se rege um grão-mestre de uma loja unida? Uma grande loja, portanto, a organização, a Sim. estrutura organizativa, que também tem uma associação, portanto, legalmente constituída a que se associa, a que está associada, no fundo é uma entidade, e que falo primeiro antes de mais da parte administrativa e fiscal, tem o seu número de contribuinte, envia, no nosso caso, a lista de todas as faturações, que são joias, de todos, joias e cotas de todos os irmãos. Portanto, quando se fala do segredo dos maçons estarem, portanto, envolvidos num secretismo, o segredo da maçonaria nada tem a ver com a circunstância de os irmãos poderem ser reconhecidos como tal. Cada um tem a liberdade de se fazer reconhecer, tem também a obrigação de não referir que determinada pessoa o é, dado que ele eventualmente pode não querer ser reconhecido como tal. Mas do ponto de vista legal, o Estado português, através da autoridade tributária, no nosso caso, tem a informação completa de todos, quem somos, os nossos números contribuintes, etc. Relativamente à questão específica do que é que faz um grão-mestre, do ponto de vista formal, do ponto de vista administrativo, é no fundo o presidente da direção da associação onde portanto, os maçons, ou melhor, os associados que pertencem à associação, portanto, é o responsável por todo o trabalho, digamos, apoiado por outros irmãos que têm funções específicas, para que por exemplo, esta loja, que tem uma renda, que tem, obviamente, um conjunto de custos envolvidos, para funcionar, possa funcionar como qualquer associação, como qualquer empresa, seja ela qual for. Do ponto de vista sagrado, do ponto de vista do que é realmente a prática maçónica, o que a Grande Loja, que é a organização Grande Loja, neste caso a Grande Loja Unida de Portugal e todas as outras, elas no fundo congregam um conjunto de núcleos, que chamamos lojas, onde se faz o trabalho maçónico. O que é que, portanto, desse ponto de vista, o grão-mestre faz? O grão-mestre, da mesma forma que digamos, na área profana faz, o que faz é estar ao serviço das várias lojas, no sentido de compreender sensibilidades de cada um dos núcleos, de cada uma das lojas, poder apoiar em termos de necessidades de formação, de qualquer tipo de algo que permita que a loja floresça, que a loja continue a iniciar novos maçons, que a loja continue no seu papel de formação dos maçons. A maçonaria é uma escola. É uma escola no sentido de que cada um de nós é que está, no fundo, a fazer o seu trabalho de evolução espiritual e pessoal, mas estamos a fazer com outros ao lado que têm também o mesmo objetivo, cada um no seu caminho. Nós não ensinamos ninguém, mas nós, graças a nós e aos outros, aprendemos, com o facto de estarmos nessas reuniões, nessas sessões de loja. E, portanto, qual é o objetivo de se estar numa sessão de loja? Eu digo que o único objetivo de estar numa sessão de loja é que se constitua, durante esse espaço de tempo de trabalho em conjunto, uma egrégora, ou seja, um conjunto que gera, uma egrégora é uma geração, é gerar energias físicas, mentais, emocionais, neste caso, de um grupo de pessoas com uma determinada finalidade. Qual é a grande finalidade? Quando estamos em sessão, carregar baterias, estarmos em harmonia, diminuirmos, se calhar, a nossa tensão e, portanto, estarmos bem connosco e, dessa forma, estarmos bem com os nossos irmãos. E se levarmos toda essa experiência depois na vida do dia-a-dia, se calhar podemos ter um contributo relativamente ao nosso país, à nossa casa, à nossa família, antes de mais, aos nossos amigos, ao nosso país e, dessa forma, indiretamente à humanidade. Zé Manuel Moreira, a nossa conversa de café hoje tem um objetivo, que é esclarecer os nossos cafezeiros, é assim que nós os tratamos,
de como chegar aí. E como é que se pode ser maçom? Depende da. É que há a ideia que é muito complicado, que é muito difícil, porque a maçonaria dá a ideia, em termos públicos, que é uma organização super fechada, super a rodar sobre eles próprios e que acaba por ser, para entrar, por ser, enfim, dispendiosa. Ou seja, só pode ser maçom quem tiver, de facto, muito dinheiro. Bem, relativamente à questão da entrada ou da forma como se entra. No nosso caso, e quando digo no nosso caso, normalmente é algo que ao nível da Europa é assim que se faz. No Brasil, por exemplo, já não é bem assim. No nosso caso, o candidato a maçom deve ser convidado por outro maçom ou até por 2 maçons, preferencialmente, que são os seus padrinhos. Esta via o que é que permite? Permite que, partindo do princípio que os padrinhos, obviamente sendo maçons, estando já num nível de evolução maçónico que lhes permite ter uma noção mais clara do ponto de vista da seleção e do recrutamento, são, portanto, pessoas que são selecionadas no sentido de integrarem a instituição e poderem ser úteis à instituição, por um lado, e, obviamente, a instituição ser-lhes útil também do ponto de vista da sua evolução pessoal. E agora, porquê é que eu estou a falar de utilidade? Normalmente a utilidade está muito associada a aspectos profanos, a aspectos materiais. Aqui o grande objetivo é selecionar pessoas cujo idear, a forma de ser, o seu percurso, seja já de alguém que, não tendo sido iniciado como maçom, já tem as condições, as bases para o vir a ser. E, aliás, nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Estamos aqui para nos melhorarmos, cada um de nós e o conjunto. E a perfeição não existe, é um limite para o qual queremos e deveremos tender. E, portanto, essa é a forma de se entrar na maçonaria. Portanto, não é por razões de mais ou menos dinheiro, embora haja obrigações pecuniárias relativamente à entrada na maçonaria, porque é preciso que uma estrutura funcione. Nós não temos, no nosso caso, nenhum cargo, ninguém que ganhe uma remuneração, seja de tipo for. As nossas deslocações no país ou ao estrangeiro são suportadas por cada um de nós. Não quer dizer que noutras organizações com outra dimensão não haja já essa capacidade de suportar determinado tipo de custos relativamente à própria estrutura administrativa da organização e do próprio funcionamento da organização, mas não é o nosso caso. Portanto, o que é que isto implica? Obviamente, haver um fundo mínimo para funcionamento. Portanto, há uma joia de entrada e há uma cota mensal. De qualquer forma, se uma pessoa que se percebe e se compreende que não tem capacidade de cumprir na íntegra estas obrigações monetárias, o próprio padrinho solicita uma forma de pagamento ou uma diminuição do valor da joia e da cota, para que não seja por essa razão que uma pessoa boa não integre a nossa organização. Zé Manuel, as questões que estou a colocar têm o objetivo só de esclarecer. Vocês fazem muitos encontros internacionais? Trocam experiências com outras lojas maçónicas? A maçonaria é uma estrutura internacionalista e, portanto, os maçons visitam-se, as organizações, as que têm, umas têm com uns, outros têm com outros, com outras organizações, com outras grandes lojas ou com outros grandes orientes, porque há grande diferença do ponto de vista da designação conforme os países e conforme as várias organizações que existem em cada país. Portanto, há uma visitação. Qual é um dos segredos? E isso prende-se também com as visitas, mas está a montante disso. Um dos nossos grandes segredos, e é contraditória a circunstância de revelar um segredo, já falaremos sobre o segredo se quiseres, é que, no fundo, uma das grandes acelerações no processo da relação entre nós é o ganhar da confiança.
E ganhar da confiança porquê? Diríamos, normalmente leva tempo, sim, leva sempre algum tempo, mas menos tempo do que na vida cá fora, se assim pode chamar. Porquê? Porque todos nós passamos por um mesmo momento, e um momento forte do ponto de vista de impacto emocional, que é a iniciação. Todos nós temos um percurso, independentemente das organizações maçónicas, independentemente dos vários enquadramentos chamados ritos com que trabalhamos serem ligeiramente diferentes. O que é certo é que há uma padronização e um objetivo ou um conjunto de objetivos que são de alguma forma comuns. E essa circunstância cria uma comunidade, cria, portanto, uma aceleração do processo emocional que está na consequência da confiança. Ora, essa circunstância permite que um maçom que não conhece outro maçom de outro país, pelo facto de ser reconhecido como maçom, poder ser bem recebido e nós bem recebermos quem nos visita e, portanto, estabelecemos muito mais facilmente uma relação que, de outra forma, seria muito mais, pelo menos, mais lento. Em que país é que a maçonaria tem mais força? Eu diria que a ideia que é em França. Digamos que a força pode-se ver por qualidade e também por quantidade e, obviamente, pela integração das duas. Julgo saber, por exemplo, que o Brasil é capaz de ser, neste momento, o país com mais maçons, eventualmente os Estados Unidos também, embora tenha envelhecido bastante, ao contrário do Brasil, e, portanto, haja uma percentagem de falecimentos de irmãos eventualmente superior relativamente ao rácio de iniciações, mas diria que, portanto, o continente americano tem uma incidência de quantidade de maçons superior a outras realidades. Obviamente a Europa, que é onde nasce realmente a maçonaria, portanto, formalmente, ou melhor, que se considera como marco da chamada maçonaria especulativa de que há bocado referenciei, portanto, 1717, quando 4 lojas se juntam para fazer a Grande Loja Unida de Londres, atualmente que se chama Grande Loja Unida de Inglaterra. Portanto, a Europa depois tem, obviamente, uma força grande do ponto de vista maçónico, mas julgo que em quantidade inferior, sem dúvida, ao continente americano e, eventualmente, até inferior em conjunto do que, por exemplo, ao sul da América. Até porque no sul da América, independentemente do Brasil, há realidades até aparentemente contraditórias relativamente ao chamado ideário político. Por exemplo, Cuba tem uma maçonaria fortíssima em Cuba e sempre foi, pelo menos, não contraditada, não colocada em circunstância de fragilidade ou mesmo de não aprovação. Aliás, na maçonaria dita regular, e se quiseres poderei abordar esse tema rapidamente. Na maçonaria dita regular, a crença, portanto, numa entidade superior, em Deus, que se chama Grande Arquiteto do Universo, independentemente da religião, desde que seja uma religião monoteísta, é algo obrigatório. No norte da Europa, essa circunstância nem se põe a hipótese de que isso não aconteça, portanto, todas as obediências, de uma forma genérica, no norte da Europa, são regulares e são reconhecidas como regulares. No sul da Europa há uma grande quantidade de obediências em cada país, em vários países há mais do que uma obediência, umas reconhecidas como regulares, outras não, e que, portanto, é um fenómeno do sul da Europa e da influência que o sul da Europa teve na constituição, na construção e na criação das obediências maçónicas na América do Sul e em África. Não sei se te respondi na totalidade. Não, certo, eu só falei em França por causa do lema do Liberté, como é que é? Amizade... Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, exatamente. Sim, em França, obviamente, tem bastante força, há várias obediências com dimensão, mas a Grande Loja Unida de Inglaterra, obviamente, também, e é só uma para toda a Inglaterra e Reino Unido, portanto, é bastante forte também. Se estiver aqui, neste momento, a escutar... com interesse algum ouvinte, algum espectador da FAT TV, diga-me uma coisa, que
que livro é que aconselha para ter um maior conhecimento do que é a maçonaria? Eu gosto de sempre fazer a divisão entre saber-se de maçonaria, e há grandes autores, por exemplo, como o René Guénon, que nunca foi iniciado, e eu diria que para quem quer ser iniciado, não é importante que leia muito sobre maçonaria. O que é importante é que esteja aberto à circunstância de ser iniciado, tendo em conta, obviamente, o conhecimento de quais são os princípios e os valores que nos regem e relativamente aos quais nós temos a obrigação de pôr em prática. Eu até prefiro que isso aconteça assim e que com a entrada e depois da entrada as pessoas aprofundem. Há milhares de livros sobre maçonaria, dos mais diversos, sobre os mais diversos temas, sobre os mais diversos ritos, sobre as circunstâncias mais variadas. Há bons livros. O Oliveira Marques, em Portugal, tem um livro sobre a história, tem vários, mas pelo menos um, sobre a história da maçonaria em Portugal. Há diversos autores portugueses, estrangeiros, franceses, ingleses, americanos, brasileiros. Eu não diria que há um livro para se ler. E mesmo, apesar dos rituais estarem, obviamente, presentes até na internet, pelo menos em determinados locais, em determinados sites, o que é certo é que nada substitui a vivência. E essa é que é a grande diferença, e esse é que é o grande segredo. Não se pode transmitir algo dito segredo a quem não está capaz de o compreender. E essa é que é a grande diferença. Não há propriamente os segredos para o exterior, é aquilo que o exterior não poderá com certeza compreender, porque não vivencia, porque não sente. E esse é o aspecto aqui fundamental, relativamente àquela imagem do segredo da maçonaria, como se fosse qualquer coisa que quando se entra alguém transmite algo que é algo muito especial, muito estranho e que obviamente não se pode transmitir. Zé Manel Moreira, o que é que ficou por dizer nesta nossa conversa de café? Falar sobre maçonaria do ponto de vista desta conversa e o facto de ser café ou não ser café não lhe retira nenhuma importância, é aquilo que eu referi, é viver ou não viver, ter a experienciação ou não ter a experienciação, sentir ou não sentir, ter de facto o objetivo de evoluir espiritualmente, pessoalmente a todos os níveis ou não, porque uma das nossas riquezas é, graças àquele processo de confiança que referi, àquele estádio de confiança que se ganha com celeridade, é aprofundarmos relações com pessoas que, por razões de faixa etária, por razões de formação, por razões de experiência, de outra forma não aconteceria. E eu recordo uma vivência com Álvaro de Ataíde, com o Dr. Álvaro de Ataíde, que foi um homem que ainda foi um dos operadores de Salazar, que tinha 80 e tal anos e eu 22 quando fui iniciado e passado pouco tempo. E lembro-me que uma das relações mais interessantes que eu tive quando era muito mais novo foi exatamente a relação com ele e aquilo que aprendi com ele. A dificuldade que eu tinha em tratá-lo por tu, dada a diferença de idades, e que ele me obrigava a fazer, e isso que naturalmente criava uma intimidade que de outra forma seria difícil, por todas as razões e mais uma, a idade, a experiência de vida, o estatuto, etc. E essa é a grande, é se calhar também outro possível segredo, se quiseres, relativamente ao que é a vivência maçónica. Dir-me-ás, mas isso também pode ser vivenciado noutras organizações? Eventualmente, esta é uma delas, não tem que ser a única nem a melhor, é uma delas, e é uma que tem 300 anos de vida, 300 anos de vida com muito feito, e a maçonaria não é importante como organização. Os maçons é que, pela sua atitude e pela sua prática no dia-a-dia e na sua vida cá fora, esses é que são importantes, essas pessoas é que são importantes. E o facto de serem maçons dá um reconhecimento à organização, porque senão, se calhar, eles nunca teriam querido entrar e não teriam querido manter-se lá.
Zé Manel, uma coisa tenho eu a certeza, saio daqui muito mais rico. Rico em conhecimentos, rico em termos culturais, rico em termos de amizade. Com amizade, fraternidade e em liberdade. Obrigado. Foi um prazer ter-te cá. Obrigado. Meus amigos, chegou ao fim mais uma conversa de café. Espero que vá ao vosso encontro em termos de conhecimento e de reconhecimento. Um abraço, até ao próximo programa. Obrigado.